disponível nos canais que a gente vai ter, de modo que sirva de material assíncrono para os colegas de vocês que estão tendo dificuldade em entrar na aula, poder utilizar desse meio e a gente tentar fazer com que isso seja uma presença. A vontade de vir assistir a aula aqui comigo vai ser, olha, eu tenho dúvida para tirar direto com o Alberto. O Alberto vai mostrar coisas que nem sempre é possível ficar de forma assíncrona, tá bom? Então, essa é a minha intenção de estar gravando, de a gente registrar, já vai estar na aula passada, vai estar no YouTube. Preciso agora do apoio de vocês, eu aprendi hoje à tarde com o Pablo. Eu já sabia que tinha que ter uma meta de 1.000 inscritos no canal do YouTube para algumas coisas. Só que eu vi que tem uma outra coisa muito importante, que é aumentar a minha quantidade de memória disponível lá no YouTube. E isso vai ser super importante para eu poder deixar as aulas lá. Porque aqui no Teams, ela dura 21 dias. Com 21 dias ela apaga. Aí eu teria que talvez carregar de novo, não sei como é que vai funcionar. Então, para prevenir, vão ficar no Teams, vai ficar no meu Google Drive, para eu não perder a longo prazo, e eu vou jogar no YouTube, porque vocês acessam pelo YouTube. É aquilo que eu tinha comentado, que eu estou com o canal, estou com aulas online lá, etc. E lá tem um playlist, eu vou criar a playlist de cada uma das 5 disciplinas. Então, todas as aulas nossas gravadas aqui vão para lá. Toda aula assíncrona que tiver material diferente, um vídeo, alguma coisa, também vai para lá. Tá bom? Então, esse é o nosso ambiente da disciplina. Ó. A nossa aula já está sendo gravada aqui, na aula 03, ou semana 03, aula 29/7/2020. Nós já temos registrados aulas no dia 22 e no dia 28. 28 foi ontem, é uma aula assíncrona. Era 1 hora de aula como reposição, tem um horário na tabela Excel do Cleiton. Então, naquele horário, já significa que tem material para que vocês possam estudar, né? Está aqui dentro de arquivos, e fazer a revisão. Era aquela ideia da revisão geral de tudo que a gente tinha estudado, tá vendo? Então, para ontem, tem aqui capítulo 4, manutenção corretiva, capítulo 5, manutenção preditiva. No final de cada capítulo tem perguntas que são os exercícios que vocês estão resolvendo. O Maurício já me passou por e-mail, então amanhã à tarde eu vou abrir o e-mail, já vou corrigir, vou dar feedback, né? Aos poucos a gente vai dando um feedback geral. E a gente vai juntando tudo isso para servir, no mínimo, como presença de aula assíncrona, e, se for possível, aproveitar como participação, como aula, como uma nota de fim de semestre, compondo os trabalhos de cada bimestre. Então, esse é o patamar geral. Então, cada aula já tem, a aula 27, aula do dia 22, que também está registrado, uma aula de reposição do dia 21, uma aula do próprio dia 22, que a gente gravou, e ela vai vir aqui para, né, estar disponível aqui dentro dela, ela na geral. Então, ó, eu estou aqui em arquivos, tem lá introdução, TPM e CPM, ou seja, tem bastante material que tem uma linguagem simples, dá para ler fácil, é uma leitura de meia hora, 1 hora de leitura dá tempo. Vamos abrir aqui essa aula 1, ver se ele abre outro link. Como é que ele abre aqui para mim? Abrir, vai abrir diferente. Abrir no navegador. Abrir no navegador. Qualquer coisa, levanta a mãozinha ou pergunta, eu vou monitorando, alguém me ajuda aí. A aula só é boa quando vocês estão junto comigo. Vocês participam comigo. Esses capítulos eu posso abrir aqui pelo Teams, você pode baixar, copiar, abrir, renomear, ou eu poderia estar abrindo ele por outro caminho, né? Eu posso abrir ele direto na minha pasta que eu tenho aqui no Explorer. É o que eu coloquei para vocês. Mas estou seguindo o caminho por onde vocês abrem. Como é que eu tenho minha aula assíncrona? O que é que eu tenho que fazer? O que é assíncrono? É uma aula que você está no horário diferente do professor. Eu posso até estar disponível naquele horário ali para alguma dúvida eventual, mas não é uma aula que a gente abre a reunião, que a gente conversa, que a gente mostra. Ela ocorre com você sozinho na hora que der na telha, na hora que for melhor para fazer, você entra lá e faz. Tá? Para aquelas pessoas que estão com dificuldade, aí a gente tem que fazer chegar essa aula nessas pessoas, né? Via pendrive, via e-mail, via entrega, via domicílio, via trem, via a ferramenta que a gente fizesse eles chegarem. Né? Pode ser PDF impresso, um capítulo de livro para ele estudar e poder responder, de maneira que a gente aprenda o conteúdo que está sendo discutido. A aula online, quando vou fazer a aula, a minha mente já fica trabalhando, cara, como é que eu melhoro a aula hoje? O que eu posso buscar? Então eu fico louco para dar uma aula boa, esse é meu propósito na atualidade. Tá bom? Então, ele está abrindo aquela aula, está demorado, por esse caminho está demorado, porque ele foi abrir o SharePoint, estava fechado, mas está aqui, ó. Aula 1, com o conteúdo lá.
Então, em casa sozinho, a pessoa não pôde vir hoje para a aula. Vieram 4 dos 16. 8 não conseguiu vir, está sem o link, não estava trabalhando, não pôde vir, não quis vir, não gosta. Ele vai estudar isso aqui e vai me justificar que estudou, vai fazer exercício na hora que ele estiver comigo para poder validar a aula, etc. Então, tem o que significa manutenção, quais são, né, os resultados, efeitos. Isso aqui a gente revisou a aula passada. Só estou mostrando que já está disponível, né, dentro dos canais do YouTube, e ele abre todas as ferramentas da Microsoft. Eu gosto da Microsoft, sempre gostei, sempre usei Word, sempre usei PowerPoint, sempre usei Excel, nunca me dei mal. Estou terminando o doutorado usando essas ferramentas e elas são suficientes. E hoje eu estou oficialmente, né, podendo usar elas como usuário oficial, sem ser cópia pirata, sem ser nada, né, como pessoa do Instituto Federal. Então isso é muito bom, porque aí a gente entra no Office 365, que tem um fenômeno de ferramentas para a gente usar. Então, eu fico satisfeito, fico contente em estar usando. Né? Então, ó, aula ou semana 1, quando a gente voltou né, desse processo, dia 22 de julho de 2020. Dentro de arquivos já tem material para ler e responder, tá bom? Aí temos uma outra aula do dia 28, que foi de ontem. Tem mais dois materiais aqui, ó. Quais são os materiais? Um sobre manutenção corretiva e preventiva e outro sobre manutenção preditiva. Vocês lembram desses assuntos? Estão confortáveis? Como é que está aí? Deixa eu vir aqui na reunião. Manutenção preditiva, manutenção corretiva, né? O Renan também já chegou agora na aula. Quem tiver, levanta a mãozinha, pode falar, se quiserem, né? Para mim, me lembrando da fisionomia de cada um. A gente já está com 6 pessoas na aula, bom, 7, 6. Então, bem-vindo, Ronaldo, Renan. Então, olha, assunto. Quando o Alberto fala agora, está longe lá, está na tela da reunião. O Alberto fala, olha, manutenção corretiva, manutenção preventiva, manutenção preditiva, técnicas de manutenção. Tem lá o material para ler, está lá no Teams agora, facinho de olhar no Teams. Vocês se sentem bem, o Alberto precisa puxar esse assunto ainda, todo mundo já entendeu na aula que a gente fez presencial, eu preciso aprofundar. Com essa linguagem desses materiais, vocês conseguem ler e entender, ou realmente sozinho fica difícil de entender? Deixa eu puxar pela ordem aqui. Fábio, fala aí, Fábio, sobre essas perguntas minhas. Abre o microfone, se quiser abrir a câmera, pode abrir. Eu não lembro muito, professor, dessa parte, mas ainda não olhei os arquivos que você colocou aí. Mas acredito Certo. eu que dê para entender, sim. Dá para entender. Perfeito. Guilherme Pereira, como é que está, Guilherme? Ainda não abri, mas dá para entender, sim. Dá para entender. Eu vou, ó, então já tem 2. Para outra pergunta, aí eu vou para o Gabriel e para o Maurício, e aí eu vou fazendo sempre todo mundo participar um pouco, a voz fica gravada, né? E não fica aquela aula só concentrada na minha voz, né? Todo mundo participou da aula, tá bom? Então, ó, enquanto o meu notebook estiver resistindo aqui às janelas abertas, a gente vai abrindo mais coisas. Mas eu vou pegar, você vê que o que eu acho esse ambiente online um ambiente muito rico, ó. Vou botar aqui, usinas de açúcar e álcool, que foi um ambiente que eu trabalhei muito, ó. Usinas de açúcar. Tá bom? Então vamos pegar aqui vídeo, aula. Ó, é online, isso aí vocês poderiam fazer sozinhos. Imagens, não tem vídeo, tem imagem, talvez se eu fosse para o YouTube. Então vamos. Vou começar pelo Google, são 7h31, eu vou passar 10 minutos aqui. Porque a aula de hoje ela já tem um outro objetivo, já tem um outro propósito aqui para a gente. Mas eu vou imaginar a imagem aqui, ó, que é uma coisa que para mim é muito tranquila. Está vendo a quantidade de imagem aqui? Eu vou pegar uma bonitona, deixa eu ver uma que eu conheço aqui. Usina da Suquial, deixa eu ver se tem alguma que eu tenha visitado. Não está com os nomes, era bom. Ah, essa daqui eu conheço. Chapadão do Céu. Então, ó, tá vendo? Dá para ver a foto? Não sei se eu conseguiria maximizar ela, mas já para ver aí, tá numa visão boa. Mesmo quem tem alguém de celular hoje, dá para ver bem essa foto? Sim, professor. Tem ninguém sem conseguir ver. Tem mais imagens do lado esquerdo, eu vou me concentrar nessa do lado direito que eu estou vendo aqui, que é Chapadão do Sul, né? A inauguração de usina. Essa usina, por que eu estou chamando a atenção? Porque ela é de uma pessoa aí de Catanduva, da antiga usina Cerradinho. Então, pelo menos se for a do Chapadão lá que eu conheci,
seria ela do Grupo Cerradinho, que foi vendida a parte industrial para tailandesa, depois para os chineses. Ele ainda tem as fazendas, e está aqui uma usina. Ó. Quando você olha para um ambiente desse industrial, tem chaminés, tem torre, tem estruturas metálicas, tem esteiras metálicas, tem caminhões, vão ter motores elétricos, hidráulicos. Tudo que a gente tem na nossa disciplina para ir até o final, existe aqui dentro. Absolutamente tudo. E essas coisas têm que funcionar durante 7 meses, 24 horas por dia. Não pode parar. Se elas pararem, é confusão para as equipes de produção e para as equipes de manutenção. Porque cada hora funcionando aí envolve milhões de reais. Ela vai processar 10 mil, 30 mil toneladas de cana por hora, e aí 30 mil toneladas de cana produzindo 100 litros de álcool a custo de R$2. Tudo chega facinho, facinho, milhões. Toda a conta é milhões. Então, quando alguma coisa fica parada 10 minutos, 20 minutos, tem alguém perdendo milhões. E aí ninguém fica satisfeito, né? A gente perde 1 centavo de troco, acha ruim, quanto mais um industrial. Então, como é que funciona para que essas coisas não parem? É a nossa disciplina, é a manutenção industrial. Na nossa disciplina e nos conteúdos que a gente vai estudando, a gente aprende para participar de uma equipe de manutenção, para participar de uma equipe de operação e entender o que a pessoa de manutenção está fazendo, para participar de manutenções de planejamento. Eu já trouxe um amigo que trabalhou comigo numa usina para dar aula para vocês, para quebrar o gelo, né, dessas aulas presenciais. Só aquela aula do Alberto, da Tachou e tal, e aí ele veio, que traz um exemplo concreto. Inclusive, ele trabalha na COR, na unidade da Cerradinho aí em Catanduva, é o Kleber. E ele veio. No semestre passado eu não trouxe, estava muito imprensado, não deu para trazer. Online, posso trazer ele online, convido, ele vem para aqui e bate um papo com a gente. Ele é um cara especialista em planejamento, então nessa primeira parte da aula que a gente viu o planejamento, ele está aí. Então, o que é que acontece? Uma planta dessa tem 100 pessoas trabalhando, vão ter pessoas de várias áreas de atuação. Né? O que é corretiva, preventiva e preditiva? É a maneira como cada equipamento desse aqui dentro vai parar de funcionar. Se ele para sem que ninguém tenha percebido e de forma ininterrupta, é uma falha emergencial, com uma parada inesperada, vai ter que ser manutenções de ações corretivas. Ninguém estava esperando, ninguém planejou. Então, normalmente, a gente vai chamar isso de manutenção corretiva, por conserto que já quebrou, que já parou. Quando essa esteira funciona, né, por exemplo, a cada 1 mês, eu tenho que vir em alguns componentes delas e reparar, trocar, lubrificar, substituir. Aí isso é manutenção preventiva. Ela tem um planejamento por trás, tem uma periodicidade por trás, que me faz ir nessa máquina e ajeitar para que ela não quebre de forma inesperada. A quantidade de horas que elas têm que trabalhar hoje é acima de 99% do tempo. Então, a cada 100 horas, ela tem que trabalhar mais de 99 horas. Se tiver 1 hora de parada, é muito. Isso ao longo de uma safra inteira. Então, a preventiva, ela ajudou muito nessa conquista. Porque as pessoas sabem, por exemplo, uma estrutura dessa dura 2 anos para você pintar. Então, ele planeja, para no entre-safra, vai lá e faz a pintura, antes que ela dê problema. Né? A chaminé tem motores de exaustão. Ó, os motores vão perder balanceamento. Então, eu vou lá e faço de forma preventiva. Isso são fases históricas de manutenção que a gente foi estudando e que no texto traz para a gente. Tá bom? Eu estou pegando a essência do texto e tentando trazer de novo. Então, na hora que a gente faz esse conceito, eu vou tendo coisas que são emergenciais, que são planejadas, que tem período, que tem tempo. São as coisas essenciais que a gente precisa ir memorizando e guardando com a gente. E aí veio a preditiva, é uma evolução dessas técnicas. Na preditiva, por exemplo, aqui você tem esse sistema de caldeiras, que é geração de vapor, para gerar eletricidade para a própria usina, que ela, por exemplo, tem turbinas que giram em altíssima rotação. Então, esses materiais, mesmo preventivo, dava problema. Então, eu tenho que acompanhar ele durante o funcionamento, para prevenir qualquer sintoma de desgaste. Para isso, chama-se manutenção preditiva. É um monitoramento da situação, que ele pode ser com os sentidos humanos, com o olho, audição, secando, né? Quando, em 1990, que eu trabalhei numa usina com meu pai, eu andava na fabricação aqui da área de açúcar, e andava nas moendas que ficam aqui para espremer a cana, e tinham várias torres de refrigeração de cada moenda, que é uma rotação bem baixa, que tem água, e ela tinha uma torrezinha de água, que era para inspeção com a mão. O operador da moenda, ele vez quando passava lá, botava a mão. Se a água ali tivesse quente, é sinal de que tinha problema, ele já tinha que começar a se prevenir. Né? Óbvio que ele não bota a mão de imediato. Né? Ele via se estava mais ou menos quente ou não, um teste leve. Mas isso era rudimentar de 30 anos atrás. Hoje você tem sensores, termógrafo, termômetros, tudo, né, em conjunto,
que permite, né, que chama Indústria 4.0, permite ter a informação online, do jeito que a gente está tendo a nossa aula. Né? E aí a gente chama isso de Indústria 4.0, uma série de coisas novas que faz parte desse universo igual da nossa aula. Né? Eu, já em 2007, eu conseguia, do apartamento de Rio Preto, através de câmeras, na época era só câmeras, de imagem igual essa câmera do notebook, ficava dentro da oficina, em uma na torre da usina, aqui em cima, no ponto mais alto, eu tinha uma câmera, igual essas câmeras de rodovia pedagiada. E aí eu conseguia, do meu apartamento, girar a câmera, e eu olhava toda a colheita, que eu era da manutenção e da operação. Então, as fazendas que estavam aqui perto, ó, eu conseguia com a câmera olhar. Então, em vez de quando eu tinha tratores, tinha pessoal da manutenção, aí tem rádio, celular, já tinha na época, quando eu via os caras parados muito tempo, e eu ficava observando pela câmera, eu dava uma cutucada, né? Ligava para o líder, meu amigo, o que houve? Então, 10 minutos que aquele trator está parado ali, o que é que tem aqui? Então, eu conseguia fazer com que a manutenção acontecesse mais rápido, ou que a gente encontrasse o problema de forma errada. Tá bom? Então, veja, eu vou voltar um pouco para essas imagens, a gente vai voltar para cá, tá certo? Vamos fazer as observações. Mas com isso, o que o Alberto trouxe? Conceitos, né, de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, que ele está dentro das nossas aulas, né? Ele vai estar aqui dentro das aulas 22, 28, 29, que foram aulas que eu estou depositando para revisão, para que a gente estude os conceitos já vistos, né? Vão estar lá nos arquivos de cada aula dessa, tá bom? Para que a gente possa lendo e, né, avançando em termos de documentação, em termos de informação, em termos de conteúdo, para que a gente possa avançar em conteúdo novo. Por exemplo, aqui já tem uma aula com conteúdo novo. É o conteúdo de pneumática. E aí o Palota hoje me disse uma coisa que eu acho que vai ser bom para a gente. Eu vou pegar a aula de pneumática em PowerPoint, vou falar durante 15 minutos e vou dar um tempinho para vocês já responderem a pergunta dela. E a gente até interrompe a gravação, se for o caso, né, para que vocês possam estar respondendo as questões, para a gente não acumular. Então, todo mundo que vier online, ele já vai cumprir com o compromisso com a disciplina de manutenção no próprio dia da manutenção, ficando menos coisa para casa, né? E aí, de repente, para casa, para o horário de trabalho e para tudo, vai ficando outras coisas. Então, seria essa a dinâmica do que a gente tem. Então, de assunto novo, hoje a gente já começa um assunto novo. Noções de pneumática, né? Ou manutenção em pneumática. Vocês já viram pneumática no curso de vocês. Qual foi o professor de pneumática hidráulica? Deixa eu voltar na reunião. Miorale. O professor Miorale, né? Então, aí seria... Miorale. Antes o Gabriel aí participando agora foi o Miorale. Mas o Miorale, quando abordou pneumática e hidráulica, ele abordou do ponto de vista do uso, de cálculo, de dimensionamento, de circuito, de lógica. Ele não abordou, provavelmente se abordou foi mais rápido, como faz a manutenção desses sistemas, o que é que dá defeito, o que é que quebra. Chegaram a observar isso com ele? Teve isso na aula do Miorale? Como é que quais são os cuidados que precisam ter? Ou realmente foi uma pneumática no sentido do uso, do funcionamento, de onde aplica, como é que eu calculo, algumas equações, como é que foi lá, Leanderson e Luiz Gabriel? Pode ser o Leanderson primeiro, abre o microfone. Foi mais como o professor falou mesmo, parte de cálculos, dimensionamento, nem tanto voltado para essa parte de manutenção, professor, pelo que eu lembro. Uhum. Concorda com ele, Luiz Gabriel? Foi isso mesmo? Aqui vai ser bom porque eu descubro, tá? Alguém está com dificuldade de microfone, porque aí passa pelo chat aqui, ó. Eu abro o chat. Né? Vou botar uma boa noite aqui, só para ficar registrado boa noite. Então, Leandro, eu acho que é isso pela ementa da disciplina. Né? Então, fica para a gente aprender essa pneumática, ou revisar alguns conceitos que a gente viu com o Miorale, e enxergar ela agora do ponto de vista de manutenção. Desses cuidados para que não quebre, ou de quando dá defeito, como é que a gente conserta. Né? E aí a gente pode aproveitar tanto as aulas que estão lá, que vão servir a ciclos, como o que eu acabei de fazer com usina. Né? Eu vou lá no YouTube e a gente abre um vídeo de pneumática hidráulica. E aí o Alberto, nessa aula online, vai poder, com a bagagem que eu tenho, e foram vários anos trabalhando em manutenção, dar detalhes, comentar alguma coisa. Se tem alguém da equipe trabalhando em manutenção, a gente conversa, traz um exemplo de vocês. Né? Eu tenho essas anotações lá no Excel, quem trabalha, onde cada um trabalha. Então, assim,
mas se alguém dos 6 que estão na aula hoje estiver mexendo com manutenção, aviso, é a hora de vocês participarem comigo, é a hora da gente tornar cada vez melhor a nossa aula. Então, vou fechar aqui dentro da equipe, sempre o atual ambiente, reunião, equipe, né? Reunião, equipe, mais lâminas, mais slides para a gente estar trabalhando. Então, dia 22, juntou 22 e 21. Ao todo estão registrados aqui uma aula no dia 21, 3 aulas no dia 22. Essa terceira aula é qual? Das 18 horas até as 19, já é aula de manutenção. Só que ela é uma aula que está na ementa como assíncrona. O cara está em casa, está chegando do trabalho, chegou antes, leu, ele vai lá, entra na pasta do Teams, abre e vai estudar. Tá bom? Essa é a ideia. E na online são as outras 2 aulas. Aí a gente já está ontem, mais uma aula de ontem, e hoje só 2. No registro da planilha do Cleiton. Hoje é só 2. Hoje começou às 19 e vai até, né, às 8h35 aí. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Deixa eu ver agora os 2 últimos lá tem aqui para mim cutucar. O Maurício e o Renan, alguma dúvida? Está tranquilo? Minha voz está calma? Eu estou falando muito rápido? Como é que está, Maurício? Como é que está, Renan? Tranquilo, professor. Renan? Para mim está tranquilo, professor. Dá para entender certinho, tá? Tá bem, né? Então, tá. O Ronaldo tinha entrado e saiu ou foi impressão minha? Acho que foi impressão minha. O Ronaldo está trabalhando à noite, né? Que vocês me disseram, não foi? Não foi o Ronaldo? Ele já está no horário normal, professor. Não entendi, Maurício. Repete de novo. Eu trabalho com ele está em horário normal já. Já está em horário normal. Então ele já tem condições de vir para a aula de boa. Então, beleza. Vocês trabalham na operação, né? Isso, ou é na manutenção mesmo? É na manutenção, né, que vocês trabalham? Eu sou da manutenção, professor. Então, Maurício, eu acho que uma coisa que vai enriquecer para a gente, né, junto ao pessoal, vocês vão poder enriquecer os conceitos comigo e aprofundar. Eu conversei muito com o Ronaldo no acolhimento, ele veio a algumas aulas, né, a gente mostrou bastante coisa, livro para ler, porque está na veia, cara. Aqui é onde vocês vão pegar o porquê das coisas, porque lá você pega o que fazer. Né? A manutenção da empresa, alguém vai lhe ensinando, no dia a dia lá vai na orelha, você vai aprendendo com a quebra. Mas aqui no curso Técnico de Fabricação Mecânica, vocês têm condições de evoluir profissionalmente para um degrauzinho do porquê, do como fazer determinadas coisas. Isso, eu acho que isso é bem produtivo, realmente. Boa noite, Ronaldo. Todo mundo está com acesso fácil à internet, alguém está com dificuldade de pagamento de Wi-Fi, ou todo mundo que está nas aulas aí está de boa mesmo, a gente pode ficar tranquilo com vocês. Ronaldo, bem-vindo, Ronaldo. Agora você está bem acompanhado, viu? Estamos em 7 agora, não está vítima, né? Deu ficar 1h30 comendo o seu juízo, tá bom? Então, está feito isso, como é que a gente avança na aula? Voltando lá no site da equipe, o que acontece? Já tem planejado 22, 28, 29, dia 4 e dia 5. Então, se alguém até a semana que vem, né, na 4 e terça-feira, entrar aqui em arquivo, vai ter lá que existe um arquivo sobre hidráulica. Tá bom? Aí esse arquivo de hidráulica, na aula da aula do dia 5, que é na quarta, eu retomo ele um pouquinho durante a aula, embora aqui só esteja previsto assuntos novos, né, manutenção de mancais, mas, na verdade, eu trabalho com os 2 assuntos, o da hidráulica e o de mancais. E hoje a gente trabalha com pneumática. Bom, hoje a gente trabalha com pneumática. Tá? Certo? Hoje a gente está nessa aula. A nossa reunião está sendo gravada, tá bom? Comentários, se vocês quiserem fazer aqui, na própria reunião pode ser feito. Qualquer dúvida, né, pode ir deixando aqui registrada. Fica guardada toda essa conversa. Conversa fica, vocês andam e dão recado. O Leonardo me deu recado, eu respondi, né, Leonardo, que eu estava devendo fazer isso. Como estou devendo ainda para a turma de 9 horas, colocar o material deles dentro do Teams. Estou me organizando, porque segunda e terça eu estou atropelado com o meu doutorado e com o projeto online. Então, ó, fechado a revisão, fechado as aulas anteriores, fechado o conceito, disponibilidade do material, a gente já pode começar material novo, que é para a gente vencer o desafio que vai até 23 de setembro. Tá bom? Nesse meio do caminho, a gente vai ter uma avaliação para o dia 26
Eu acredito que eu botei para o dia 26 de agosto, a primeira avaliação bimestral, né, envolvendo esses assuntos todos que a gente está discutindo. E depois uma outra avaliação no dia 23 de setembro, envolvendo as aulas do dia 1º, 2, 4, poucas aulas. Isso é uma avaliação até mais simples, e a gente deve estar mais acostumado. Então, são 2 provas teóricas individuais online, e vai ter os trabalhinhos que vocês estão respondendo, que vão validar como aula síncrona, e a partir do momento que eles estiverem podendo valer como nota, eles também vão estar valendo como nota, né, para que cada um possa ir usufruindo disso e do aprendizado que a gente tem com isso. Ó, vou entrar lá no meu Explorer para abrir o PowerPoint dessa aula de pneumática. Vou passar uns 10 minutos falando, abro para você responder a questão, volto para ela, falo mais 10 minutos, e a gente vai brincando com esse conteúdo. Então, ó, primeiro semestre de 2020, por aqui vou chegar mais rápido. Essa é a disciplina de desenho, eu tenho a disciplina de manutenção. Ano 2020, apostilhas, vídeos originais. Ó. Vídeos originais é porque aquele vídeo de vocês eu já trouxe para cá, para garantir, que é a aula passada. Tudo que a gente conversou aula passada já está aqui. E eu pretendo, vou colocar no YouTube também. Tá bom? Agora eu vou ter que cobrar, eu não sabia que eu tenho que atingir 1000 de todo jeito, aí eu vou cobrar agora com mais ênfase, né, com mais carinho, que vocês se inscrevam no meu canal, mesmo que me abandonem lá, mas que se inscrevam lá. Tá bom? Vai ser importante atingir esse número de 1000 pessoas lá, para que eu possa ter mais memória no YouTube. Então, ó, as apostilhas, que são as aulas, estão aqui, em PDF em Word, e a aula está aqui dentro dela, o maior, aula de pneumática em PowerPoint. Era como se eu estivesse lá na sala, dando aula para vocês. Igualzinho. Só que eu estou numa tela grandona na minha frente, né? Eu tá só o PowerPoint. E quem gostou das aulas, ou quem já assistiu minhas aulas EAD, que está lá do curso de liderança, lidere a si mesmo, eu dou aulas na TV. Aí, nesse primeiro momento de toda a aula, quando eu pedi feedback a vocês sobre a qualidade da aula, o que é que vocês querem que eu melhore, não tem que ter medo, cara. Por mais que machuque, que doa, né? Eu estou me esforçando para fazer uma coisa boa, é importante que eu saiba se está bom ou ruim. Se achar bonitinho, está tudo bom, e a aula estiver horrível, quem perde? Todo mundo. Eu, porque acho que está bom, vocês, porque a aula está ruim. Então, é possível melhorar. Não dá para o Alberto mudar quem ele é, mas dá para ele se esforçar de melhorar, né? Fazer uma coisa boa aí para a gente. Então, estou abrindo a aula aí. Oi, pois não. Antes de você continuar a aula, tira uma dúvida para mim. Certo. As postagens da aula do dia 28, aquele capítulo 4 e 5, é para responder aquelas perguntas que está no arquivo que Tudo você é para deixou? a gente respondendo e deixando em dia. Tudo que está lá, responde. Só que Certo. eu vou abrir, depois eu posso grifar quais são aquelas que já valem e quais são aquelas que é porque eu tenho tempo e gostei e estou respondendo a mais. Porque teve parte daquelas perguntas que essas aulas estavam preparadas com uma carga horária maior, né? E a gente condensou. Então, assim, pode ser que a gente não precise todas, mas eu acho que quanto mais a gente responder, mais a gente ler, mais a gente aprimora um pouquinho mais essa disciplina de manutenção. E Ela é para muito te rica. entregar ela, você quer que responda numa folha de caderno ou pode ser no próprio arquivo? Olha, eu vou tentar entender como é que funciona essas tarefas aqui na equipe geral, vou tentar aprender ainda essa semana, para ver se por aqui a gente vai respondendo, ela organiza melhor, porque cada um responde ou não. Mas mesmo que seja pelo e-mail, pelo WhatsApp, vocês vão me mandando, porque eu crio uma planilha e vou guardando tudo isso comigo, tá bom? Eu guardo, vou anotando quem fez, vai ficando registrado. Mas o ideal, Beleza. eu sei que faz. Por aqui, pelo Tarefas, esse pacote é fantástico. Ele vai permitir que você responda, né, à mão e tire a foto e anexe a foto, tá bom? Você responda no Word também, né, se por acaso eu mandar em Word. Eu gosto de mandar sempre em PDF, que abre aspas, é um pouco mais protegido. Hoje em dia nem é tanto mais, mas ainda é mais travado para ninguém alterar e depois ficar a confusão. Não, professor, você mandou essa, não foi. Então, assim, né, evita aborrecimento, tá bom? Mas vai ser ou por equipe tarefa, já tem no e-mail, alguém já me entregou no e-mail, o Maurício já me entregou pelo e-mail, vou olhar no e-mail. E quanto mais a gente for fazendo, mais a gente aprende. Né? Essa é a ideia, tá bom? Então, todas as aulas, todas essas que tem aula, no final de cada apostila é para ter exercício. Se não tiver, eu estou precisando melhorar. Por isso que alguém, quando perde aula, ela vai estar valendo depois, porque tinha exercício para ele ler, tinha vídeo para ele assistir, entendeu? Ele vai me mostrar que viu, né? Então, isso funciona bem. Tá bom? Então, assunto novo, pneumática.
que é um assunto novo do ponto de vista de manutenção. Na prática, a gente vai começar a estudar a manutenção agora, mesmo olhando para equipamento. Eu já sei o que é corretivo, o que é preventivo, o que é preditivo, o que é TPM, o que é planejar um CPM para distribuir as tarefas, sei o que é os conceitos de manutenção, quais são os objetivos. Bom, agora a gente entrou num universo que está em todos os lugares que são fábricas. Naquela usina que eu mostrei a foto, tem vários equipamentos pneumáticos funcionando, automatizando o sistema. Então tem compressores, tem distribuição de ar, tem sensores e válvulas que abrem através de força pneumática. Puxa, como é que elas funcionam? Esses materiais foram produzidos por outros colegas, por outros professores, Felipe, Ricardo, e eu tenho utilizado eles. Vai ser justo que em pouco tempo eu adapte ele para esse novo caminho, né, que é o online. Tá bom? Então ele está começando a pneumática pelos compressores. Então, quem já ouviu falar nos compressores? Quem já viu um compressor? Viram da oficina? Vocês foram lá atrás olhar onde é que ele fica? O da indústria lá? Eu dou manutenção em compressor, professor. Você está fazendo manutenção em compressores? Quando dá a carga horária da preventiva, sou eu que faço lá na empresa. Você que faz. Então, maravilha. Qual é a periodicidade que está tendo de uma intervenção nele? Quantas horas é esse plano de preventiva lá? Com 4.000 horas troca dos filtros e reparos, né? E com 8.000 horas, aí troca um pouquinho mais de coisa. Troca mais filtro, aí troca o óleo também. O óleo é para 8.000 horas. 8.000 horas. Maravilha. Então, ó, pessoal, entenderam que a gente pode enriquecer a aula? Ó, eu já trouxe informações recentes de uma fábrica. Só essa só trabalha assim? Não. Cada indústria e cada equipe de manutenção vai criando um histórico. Em cima desse histórico que fica registrado, a gente vai melhorando a nossa realidade pelo tipo de uso, pela intensidade de uso e assim por diante. Então, veja que ele vai trazer isso. Esse material foi extraído do material do telecurso, tá bom? Ele vai trazer os conceitos essenciais, que vão poder ser acrescentados, corrigidos, com o colega que está trabalhando exatamente em cima disso. Né? Então, ele vai poder corrigir alguma falha que a gente encontre aqui. Tá bom? Então, ó, vai definir o que são compressores de novo, vocês viram isso lá com o meu horário, são coisas que eu não preciso estabelecer, mas está aqui, ó. São máquinas que captam ar na pressão atmosférica local, comprimindo até atingir a pressão adequada de trabalho. Então, o ar atmosférico está 1 atm, quando eu comprimo ela com os compressores, ele vai para 8 atm, que é 8 bar, que é normalmente que vai trabalhar numa linha, entre 6 e 8 bar de pressão. Bom, 6 bar é a faixa de pressão para trabalhar. Então, a apostila ela tem uma linguagem simples, trazendo pequenas descrições. Tá vendo? Classificação de compressores. Quais são os compressores e como é que eles se dividem? Bom, ele está dizendo que são compressores de deslocamento positivo e compressores dinâmicos. Então, quem é cada um deles? Compressores de deslocamento positivo são compressores de pistão. Não, compressores de pistão ou de parafuso. Ele vai ter uma certa compressão do ar a partir do movimento de vai e vem de um pistão ou do movimento rotativo de uma rosca de um parafuso. E ele vai comprimindo o ar em torno de um reservatório. Quando a gente começa a ver esse tipo de ambiente, esse tipo de situação, o que é que significa? Se existem partes móveis, tem atrito e tem desgaste, vai precisar de lubrificante mistura de óleo, né? Ele tem equipamentos que vão ter retentores, folgas, anéis, mancais. São essas coisas que se desgastam e que vão estar estudadas nas disciplinas, também de forma separada, algumas delas, que quando junta dá um equipamento mecânico. Então dá um equipamento mecânico. O compressor ele faz parte do sistema pneumático, como o coração dele, porque gera o ar comprimido para todo o sistema. Né? Então o material vai trazendo a descrição do sistema de pistão. Quando a gente entende e aprende um pouquinho do compressor, fica fácil de entender lá na frente o motor de combustão interna, que eles têm algo muito semelhante na forma de funcionar. Um que ele tem explosão e avanço, o outro não. Um consome energia, o outro gera energia. Né? Ó, essas imagens. E os compressores de pistões são os mais comuns. Quem já foi numa borracharia consertar pneu de moto, de carro, de bicicleta, com certeza viu o borracheiro usar ar comprimido. E aí, sempre tem um bichinho fazendo zoada lá com o reservatório. É esse cidadão ou esse equipamento mecânico.
quando a gente está tendo que fazer a manutenção, é porque essas partes sofrem desgastes naturais, planejada, preventiva. Imprevisto, aqueceu, não estava lubrificado, teve impureza que entrou, umidade, corretiva, tenho que ir lá fazer um reparo imprevisto. Então, as aulas vão se somando, né, em termos de conteúdo. Né? Então, eu tenho aí, a manutenção dos compressores. Aí, agora, o livro vai dizer assim, que cuidados eu preciso ter com ele, com esse coração da pneumática? Bom, cuidados. Manter limpo o filtro de sucção e trocá-lo quando for necessário. Qual foi? Outra pessoa, vê se memorizou o que ele disse. Qual foi o período de troca que ele disse do filtro? Eu vou fazer diferente aqui, pessoal. Duas coisas importantes aqui para mim. Deixa eu ver a hora. Olha, eu vou parar a apresentação. Eu vou abrir a apresentação em outra tela, para mim ficar com essa tela que eu estou aqui, só vendo vocês na reunião, quando eu estiver apresentando a tela lá, tá bom? Então, ó, quando eu apresentar agora, eu vou apresentar de forma diferente. Por que é que eu vou parar a apresentação? Às 8 horas, minha mãe foi internada hoje à tarde, numa UTI em Maceió. Minha mãe tem 91 anos, e ela sofreu uma queda, vem com uma sequela, saiu, foi para o apartamento do irmão em Maceió, e hoje estava com umas taxas alteradas, precisou ir para a UTI. Então, eu não estou podendo estar lá, estou em Campina Grande, na Paraíba, minhas irmãs aqui estão lá como apoio. Então, ficou de ter uma oração agora às 8 horas. Vou reforçar essa oração aí durante uns 5 minutos e volto para a aula, tá bom? Mas a aula vai ficar aqui para vocês baterem papo. Eu vou ficar mudo aqui e vocês vão ficar com a aula, com a tela em questão aí. Não vou abrir a tela de novo, só que dessa vez eu vou abrir a outra tela minha, a tela 2. Vou abrir a tela 2 para vocês. Se vocês olharem agora, deve estar vendo uma tela do Windows, correto? Correto. Isso, tá ouvindo, professor. Pronto, aí agora eu vou jogar ó, o PowerPoint nela, tá vendo? Porque eu trabalho com 2 monitores, uma TV grandona e o monitor do notebook. Então, eu vou voltar aqui para essa parte. Ó. Vou voltar para a manutenção de compressores. Vou deixar essas partes aqui e vou ficar mudo durante 5 minutos, 8 minutos, para fazer essa oração. Enquanto vocês debatem. Quem foi? Foi o Maurício ou foi o Ronaldo que está trabalhando com manutenção de compressores, pelo que eu entendi da voz? Maurício, professor. Maurício? Maurício, conduz a discussão ó, sobre esses itens, dizendo quais deles está manutenção de 400 horas, qual está na outra, comenta qual é o que dá mais problema, enquanto eu estou ausente nesses próximos 5 minutos. Eu vou ficar mudo aqui na reunião. Tá bom? Ficar mudo. Vou desligar minha câmera aqui, ó, desliguei minha câmera, e vou ficar mudo. Aí eu vou ficar de fantasma 5 minutos para a oração. E o Maurício está com a tela, vai discutindo com vocês aí. Beleza, professor. Discuta aí e me dá uns 5 minutos que eu já vou. Então, deixa eu ler aqui primeiro, para ver qual encaixa em qual aqui. Peraí, deixa eu ler primeiro. O primeiro aqui, o manter limpo o filtro de sucção e trocá-lo quando necessário, é a cada 4.000 horas. Aí o terceiro tópico, então, é a cada 8.000 horas, no caso, que é o nível do óleo. Você vê o nível do óleo, se estiver baixo, você troca. Como deu a hora, você troca também. Não, o óleo só é trocado a cada 8.000 horas. Só que aí você tem que ir acompanhando.
para ver se não está tendo perda de óleo, se o nível está abaixando. Aí, antes das 8.000 horas, você só vai completando o óleo, entendeu? Ah, entendi, então. Aí o segundo, o calor na compreensão de um estágio para o outro gera a formação de condensado por causa da entrada de ar úmido, por isso é preciso eliminar a água. Quando o compressor comprime o ar ele contém água. Então essa água aí, ela tem que ser eliminada antes de ir para a rede e chegar nas válvulas, no pistão, senão dá problema, entendeu? Por isso que o secador do compressor ele tem que estar perfeito. O ar tem que sair Seco. seco, bem seco. Aí o óleo eu já falei, né? Verificar se as válvulas de sucção e descarga se não estão travando. Isso daí é importante. Ela tem um teste, o compressor tem um teste que você testa e dá para ver se elas estão funcionando ou não. Aí se não tiver, é para fazer o reparo. Mas quando você faz a manutenção preventiva certinha, é difícil dar problema. Ah, entendi. Então Então, no caso, você vai dando a manutenção por estágio no compressor, então. Isso, cada 4.000 horas é um tipo de manutenção preventiva. 8.000 horas, aí já tem que trocar um pouco mais de peça, já demora um pouco mais. E consequência disso fica um pouco mais caro também. Verificar se as ligações de saída de ar não apresentam vazamento. Isso daí é importante. Porque qualquer tipo de vazamento é energia que está indo embora, entendeu? Quanto mais vazamento na rede tiver, mais os compressores têm que trabalhar com uma rotação maior e isso daí é perda de energia, né? No caso, vai aumentar o consumo de energia e vai diminuir a eficiência do compressor. Isso. Não vai ter um ganho equilibrado. E é dinheiro que vai embora, né? Isso. Verificar o aquecimento do compressor. Isso daí é essencial. Você ficar de olho no aquecimento, porque aqueceu é onde começa a dar os problemas. Você tem que manter o compressor numa temperatura média de 90 a 95 no máximo. Sempre tá limpando, porque se ele aquecer, aí os reparos não aguentam, né? Muito ar quente que ele circula, você fala? Sim, e até o carro, né? O carro, quando ele superaquece, ele começa a dar uns pepinos, é perigoso até travar, né? Compressor é a mesma coisa. Você tem que trabalhar com ele com a temperatura baixa e olhando se é falta de óleo, se o radiador tá sujo, limpar, fazer uma limpeza semanal. Ele tem que trabalhar sempre limpinho, o máximo limpo possível. Aí já puxa para o próximo tópico, então, verificar a água de refrigeração. Só que nesse caso, o nosso compressor lá não é refrigerado a água. Ele é refrigerado a ar mesmo. Ela da firma também é ar lá. Então, por isso que ele tem que estar sempre limpinho. No caso aqui da tensão das correias, tem um compressor nosso lá que ele é a correia. Os outros dois ele é engrenado. O engrenado ele não tem tanta perca de rendimento, porque a correia, ela, querendo ou não, ela tem um pouco de perda, né? Porque ela acaba desgastando, ela vai laceando e começa a patinar na correia, né? Ela patina, né? Então, por isso que tem que ficar de olho na tensão das correias.
Dá mais manutenção, Maurício, que o engrenado? Não, o engrenado, ele se for ver, é a mesma coisa. Mas é aquilo, cada 4.000 horas tem que fazer a manutenção tudo certinho. E ficar de olho, né? Temperatura. É o mais importante. E tem a válvula de segurança também. A válvula de segurança é tipo, se ele tá com muita pressão dentro dele, essa válvula ela abre, entendeu? Ela abre para aliviar a pressão do compressor, para não ter... Isso, para aliviar a pressão. Senão Para não ter tudo. Isso, para não ter complicação nessas válvulas de saída do compressor também, né? Além de explodir o compressor, tem esse problema, né? Por isso que ela tem que estar funcionando certinho. Maravilha, Maurício. Eu escutei aqui uma parte que a oração era rápida, realmente, era um pouca coisa que estava previsto. Muito obrigado. E olha, eu acho que a aula, assim, ela vai enriquecendo, enriquece a gravação. Você está trazendo uma coisa, né, que você está vivendo lá na empresa. Como é que é o comportamento, ó, Fábio, Leanderson, Guilherme, Renan, Luiz? Anotem, né? Essas observações que vocês fazem. E não precisa ser só no horário de aula. A gente vai para um mundo novo, é um mundo onde tem muita comunicação. Às vezes a gente perde tempo, né, nas redes sociais e um monte de chat e coisas, que tem que perder também, que tem que se descontrair e distrair. Mas aproveita um tempinho também para coisas boas. Ó. Separa a dica, compartilha, troca ideias de como é que está em um e outro, né? Essas observações reais que você está trazendo hoje. Anota direitinho, anota de repente na resposta dos questionamentos, porque o que é que acontece na aula, né? Vocês acabaram de discutir isso. Tem compressores que é de um tipo, tem compressores que é de outro, às vezes muda pequenas observações. Puxa, mas e aí? O sistema de transmissão por correio ou o sistema de transmissão por engrenagem? Um vai ter umas vantagens, o outro tem outra, no final, né, vai ter o rendimento de um e de outro, o tipo de manutenção com pé de periódico, período é diferente, mas elas vão se juntando. Vão ter aulas que a gente vai abordar só correios, né, e isso vocês viram também na disciplina de elementos de máquinas. Só que lá em elementos você vê tudo isso como dimensionamento. Então, nessa disciplina de manutenção, eu ando junto com outras matérias. Só que eu ando agora como o cara do olhar da quebra, do olhar do conserto, do olhar do fazer funcionar, que é o olhar do homem da manutenção. Enquanto você estava na elementos de máquina dimensionando, com o meu horário dimensionando e outras matérias ajudando a corrigir, aqui eu estou ajudando a manter funcionando bem, né? Manter trabalhando bem. E aí o Maurício trouxe as observações de temperatura, de refrigeração. Vão ter 3 que podem memorizar. Esse sistema que a gente for, ele é verdadeiro. Limpeza, lubrificação e evitar água neles. Então, são básicos. Evitar umidade, de um modo geral, na mecânica. Limpeza e lubrificação. Qualquer um que a gente vai estudar, esses 3 aparecem. Então, por exemplo, numa prova, é quase que obrigatório, né, na avaliação individual online lá de agosto. Quais são os 3 elementos básicos que você viu em todos os componentes que a gente estudou? Esses 3 vão entrar. É quase que sagrado entrar. Tá bom? Perfeito, pessoal? Então, ó, avançando no slide, né? Vamos avançar um pouquinho mais no slide lá. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais ao Maurício, a mim? Eu acho que o Gabriel participou também. Como é que estão os outros aí? Fábio, Guilherme, Anderson, Ronaldo, Luiz, falou Renan. Pode passar o slide, pode avançar realmente, está tranquilo. Querem perguntar mais alguma coisa? Vamos dar uma avançada. Ó. Pode dar sequência, professor. Isso. Deixa eu vir para cá. Compressor de parafuso. O que é que vai mudar? Um pouco o conceito dele, ó. Tá vendo a imagem? Aí o que é que acontece agora? O tipo de movimento e de elemento muda. Com isso muda a estabilidade, muda a intensidade de vibração. Aí pode mudar, por exemplo, o porte e reaperto do parafuso de base. Pode mudar a forma de acoplamento do motor, as potências envolvidas, o volume de ar. Então, no sistema de parafuso, normalmente no conjunto pneumático como todo, vão ter sistemas de secadores de ar, porque ele vai poder estar gerando mais umidade. Mas o que vai ocorrer na descrição? Como funciona e que cuidados a gente precisa ter. Certo? Tem algum de parafuso lá, Gabriel, Maurício, Ronaldo? Ou é todos de pistão? Tem algum de parafuso?
Lá tem 2 de parafuso, professor, e um de correia. Então, tem dois compressores de parafuso, que internamente é essa construção aqui, é isso? Isso, correto. Eles são compressores de alto rendimento, né? Uma vazão grande que você tem na fábrica, né? Ele vai conseguir alimentar todas as máquinas, e aí ele tem um volume de ar maior, são vantagens quando a gente faz essa escolha. Então, ó, dentro das observações que o Maurício fez, já vai caber para ele. Aquelas que estavam lá atrás, vale também. Só que se acrescenta, às vezes, um pouco mais na lista. Compressores dinâmicos, rotatores, parece com bombas centrífugas. Tá vendo? Ele já vai ter o quê? Vibrações, eixos. Então, vão surgindo componentes que requer, às vezes, um cuidado diferente. E agora, quando é que eu estudo esses eixos? Tem uma aulinha que fala um pouquinho sobre eixo. Então, à medida que eu vou estudando as coisas por fora, elas vão se juntando. Aí a importância de livro, de leitura, de vídeo, né? Do que a gente pode ter nesse conjunto das informações. E aqui é fantástico, né? Aqui eu digo que eu não descanso a voz. Ó, compressor centrífugo radial, aí a quantidade de ar é maior ainda e é constante. Isso lembra muito uma bomba centrífuga, que é bomba de água, né? Para tocar água, recalque de água. Então ele já vai ter paletas, isso significa balanceamento, isso significa mais vibrações de ruído, temperaturas envolvidas, mancais de alta rotação. Não, aqui pode ter um eixo que vai ter apresentar desgaste, alinhamento e desalinhamento. Então, para quem está na manutenção, vai surgindo isso. O de compressor lá costuma desalinhar, Maurício, ou não? O de correia? Ou não tem muito problema de alinhamento dos eixos compressores? É tranquilo entre o motor elétrico e eles? Não, é tranquilo, professor. Tranquilo. Só tem que ficar prestando atenção no vibra-stop do motor, que o motor ele é muito pesado. Se ele dá desgaste, ele dá vibração. Sério. E aí vai ter que fazer a troca do isolamento do motor elétrico. Normalmente trabalha com motor em redundância, ou com motores reservas, ou não? A empresa não trabalha com equipamentos reserva? Ele tem um de reserva, tem um pequeno de reserva. Tem problema no grande para manutenção, o pequeno fica trabalhando, enquanto repara os outros. Isso, não para a firma inteira. Ó, quem não estiver rápido, alguém levanta a mãozinha aí e pergunta, tá bom, pessoal? Porque o que a gente está conversando, em parte está escrito, mas tem parte que não está, né? Por isso que a aula online termina, é impossível dela não trazer mais coisas do que o que está escrito. Então, ó, compressor centrífugo axial, qual é? O sentido do fluxo de ar é no sentido do eixo, né? Axial e radial, né? Perpendicular ou no sentido do eixo. Então, ela já vai ter uma estrutura diferente. Muda algumas variáveis, vai mudar de novo algumas considerações da lâmina, da velocidade, né? E vai mudando algumas características. Cuidado de manutenção, trabalho em alta rotação. Então, tem que ter cuidado o quê? Para limpezas, todos eles vão precisar. Troca de rolamentos, rolamento com desgaste é perigoso. Troca de filtro, todos eles vão precisar. Soldagem de lâminas danificadas. Se uma lâmina está desbalanceada, já era. Não vai conseguir rodar em alta rotação. Ela vai quebrar o resto das lâminas. Isso é um estudo de uma disciplina chamada vibração. E alinhamento, né? Quando você faz, que é o alinhamento, balanceamento, sempre você fala. Recomendação importante: parar de imediato dos compressores sempre que tiver barulho é normal. Por quê? Porque o dano ainda está no início. Se eu deixar ele estourar, todo e qualquer componente é assim. Por isso a importância lá daquela aula de TPM, né, que é o operador mantenedor. Porque o Maurício vai no compressor de vez em quando. Mas quem está perto deles, e aí dependendo do ambiente operacional, está perto, ele está escutando, trabalhando. Escutou uma anomalia, ele vai lá olhar. Por isso a importância da manutenção preditiva. Eu já começo a botar sensores junto do compressor e medir, isso vai para uma sala de monitoramento, qualquer aquecimento, qualquer vibração excessiva, ele detecta, a pessoa da manutenção vai lá e vai verificar o que está acontecendo. Vocês têm manutenção preditiva, Gabriel, Renato, quem está trabalhando com isso? Ou só preventivo? Lá na Usenil, professor, lá eles, de mês em mês, eles dão uma manutenção no compressor, troca a peça que Certo. precisa trocar, limpa, troca filtro, óleo. Eles fazem tudo certinho lá. Então ele faz também, né? O pessoal da manutenção faz. É que a Usinil, ela vai ter máquinas em processo industrial que não é uma indústria padrão, né? É uma indústria de transformação. Então os equipamentos dela são máquinas operatrizes, que têm uma estrutura de manutenção diferenciada
talvez dos meninos que trabalham, acho que é na Vente Delta. É Vente Delta, Maurício? Não é na concorrente? Gráfica São Domingos, professor. Gráfica. Tem alguém da empresa de ventiladores aí, da equipe, não, de vocês? O Zinil, Gráfica São Domingos. Mais alguém de outro processo industrial? Não. Fábio, Leanderson, o Guilherme Pereira. Eu sei que é Ronaldo e Maurício estão na gráfica. O Gabriel na Usinil. Renan, Fábio, Guilherme e Leandro, trabalhando com alguma coisa a ver da área ou não? Não, professor, eu não. Eu também não. Entendi. Professor, Diga. eu trabalho, sou mecânico, mas de compressor assim eu nunca trabalhei não, nunca mexi. Nunca fiz manutenção em compressor. Uhum. Você mexe com qual mecânica, Renan? Eu mexo com bombas, às vezes o elevador de caneca, esteira, correias, Qual é a engrenagem, empresa que você está? Citrosuco. Citrosul. Olha, vocês me perdoem não memorizar, realmente não é o meu forte, tá certo? E tenho 5 turmas, fora doutorado, fora um monte de encrenca. É uma pena, eu gostaria de ter a memória de um professor meu de colégio, que ele decorava em 10 dias todo mundo. Era fantástico, nunca esqueci o nome dele, tem 35 anos que ele me deu aula, 36. Era o professor Chico Pontiguar. Cara, era impressionante, ele decorava todo mundo rapidinho. Então, infelizmente, vocês vão ter que ter paciência de me dizer de novo, eu vou esquecer, vai dizer de novo, vai comentando aí, ao longo do semestre, provavelmente eu memorizo, tá bom? Mas assim, Renan, ó, você vai perceber que os conceitos de compressores e de manutenção que você leu aqui, se na hora de uma prova, na hora da leitura, você parar para pensar, você vai perceber que tem muita coisa que foi dita para compressores que você vê em bombas centrífugas. E que você vê algumas considerações que podem, de repente, estar associado ao elevador ou um eixo. Então, a mecânica, né, a base, por isso que a disciplina pode ser para o Fábio que não está mexendo, pode ser para quem não está mexendo. Porque ela vai levar uma informação básica, serve para tudo. Se eu aprender a base e parar para pensar, eu consigo usar bem onde eu estou. Então, se você já é mecânico e já trabalha, agora, quando você passa um degrauzinho a mais, que é o do técnico, é para você exatamente agregar um pouco mais de informação teórica, um pouco mais de conhecimento para dizer, puxa, isso aqui acontecia por causa disso, olha, está recomendado em tal lugar. Essa é a sensação da gente se transformar em técnico. E que as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, olha, eu estou com um problema, chama fulano que ele resolve. Né? Fulano é técnico. Né? A pessoa vai encher, né? O cliente vai dizer assim, olha, chama fulano lá que ele é técnico. Quer dizer, dá aquela confiança de que a pessoa sabe resolver. Né? Então, Certo. na parte pneumática é isso. Ar comprimido faz parte do sistema como um todo, né? A parte de distribuir o ar, tem um reservatório em alguns modelos. Dependendo do modelo, isso é normal, dependendo do modelo, não tem. O ar vai com umidade para o sistema. E aí você tem drenos para tirar a umidade, que ela é inimiga, né? A água é inimiga de tudo. Tem, né, lubrificadores, válvulas de final de linha. Então, vão vários componentes que ele vai descrevendo ao longo da aula, vai trazendo alguns parâmetros, algumas considerações de como a rede deve ser projetada. Então, se eu estou trabalhando diretamente com isso, eu vou ter que ter essas preocupações. Né? Imagina numa planta que a gente viu a imagem lá, né? Tá, aí você tem que ter mais cuidado ainda, porque a rede tem 200 metros, uma inclinação de 1%, você dá uma diferença grande. Então, isso pode dar cálcio, hidráulico, etc. Então, vão surgindo mais e mais observações, que pode ser discutido igual aquele momento que eu fiquei mudo de novo. Eu posso ficar mudo e perceber se tem problema. Então, por exemplo, algum problema em tubulação lá, Maurício? Ou as tubulações a gente esquece? As tubulações tá legal lá, professor. É mais as mangueiras mesmo que dá. Elas ressecam, fura, estoura, aí tem que estar dando manutenção nas mangueiras. Uhum. Então, tubulação em si a gente esquece, é de alta durabilidade, de alta vida útil, que é o termo da manutenção, chama de vida útil, né? Longo prazo. Sim. Mas, ó, continua dando outros parâmetros para a rede de construção. Isso aqui sempre tem no final, perto do final de qualquer ponto de ar, seja móvel, um caminhão oficina de usina, seja na indústria, tá vendo? Que é para, a partir desse ponto, ele aplicar na ferramenta. Então, o ar que está entrando aqui na ferramenta,
que veio lá do compressor, passou por toda a rede, isso aqui chama tratamento do ar. Tirar impurezas, pequenos filtros de final de linha, embora já tenha tido filtro lá no compressor. Você tem um controlador de pressão, uma válvula a mais, além da válvula que tem lá, para você regular a pressão específica para esse equipamento. Pode ser que a rede esteja 8 e esse equipamento seja 2. Aí aqui eu regulo e deixo esse finalzinho com 2. O restante do ar fica preso, retido ou escapa aqui. E aí você tem uma unidade de lubrificação para poder trazer um pouco de lubrificante nesse ar. E aí, à medida que esse ar lubrificado passa dentro dos componentes mecânicos aqui, ele já serve de lubrificação. Então, observa que vai trazendo os termos: lubrificação, umidade, pureza e limpeza. Lubrificação, umidade, pureza e limpeza. É chato. Manutenção na rede de ar comprimido. Verificar se tem vazamento. Qual é o prejuízo? Vamos botar os outros para pensar agora. Fábio, imagina que tem uma tubulação de ar, né, que está vazando ar. Por que isso é ruim? Ele está dizendo que tem que verificar o vazamento. Por que você acha que seria ruim ter um ar vazando em uma tubulação? Posso falar, Gabriel? Então, professor, que nem a gente estava conversando, estava comentando com o Maurício nos primeiros slides lá. Quando tem um vazamento na tubulação, na conexão, que seja, o compressor vai acabar trabalhando mais esforçado, né? Tem perigo de ele superaquecer, trabalhar em alta rotação e não vai ter a mesma eficiência que precisa ter, né? Uma eficiência alta, só que não vai ter, porque está vazando. Então aí o compressor vai trabalhar esforçado, perigoso de dar algum problema no compressor por causa de um vazamento simples de resolver. E aí a gente perdeu dinheiro, recurso, custo, energia, né? Então, estou forçando equipamento mais que o necessário, jogando dinheiro no mato, né? Então, para a gente nunca esquecer, é só lembrar da carteira. Imagina que a carteira da gente está caindo moeda, né? Estava lá com R$10 em moeda, de vez em quando caiu uma moedinha, né? Então, esse prejuízo é imediato. E aí vai trazendo mais recomendações. Ó, drenagem de água diária, evitar água. Então, você vai ter que estar drenando ela. Verificar o filtro, regulador e lubrificador, que é aquele final. Fazer o ajuste e ter isso como quase que obrigatório, e que nem sempre é visto, às vezes é negligenciar. Aí diminui a vida útil das coisas que estão no final da linha e não sabe por quê. Tá bom? Então, olha, a aula segue essa rota. Atuadores pneumáticos são o ponto final do ar onde ele aplica a energia, né? Na gráfica deve ter máquinas de prensa que usa pneumático. Quais são as máquinas usuárias do ar na gráfica? Quais são as máquinas usuárias de ar lá na Usinil, Gabriel? Pode falar. Como que é, professor? Não entendi, professor. Qual é o usuário final? O atuador pneumático é o usuário final do ar. Como é que eu uso o ar lá na Usinil? Ele vai para onde? Onde é que ele faz força o ar lá? Nas máquinas CNC e que mais? Isso, ele faz aí com as máquinas CNC, puxando de usinagem, torno CNC, manda para a prensa também, o pessoal trabalha com ar na prensa, para limpar a prensa, essas coisas, e distribui para os outros setores, que todo setor lá acaba usando o ar, entendeu, professor? Maravilha. Ficaram com dúvida o restante ou deu para todo mundo entender mais ou menos? Vocês estão tendo aula de CNC, né, completo? E Maurício, lá, como é que usa na gráfica? Quem são os atuadores? 90% é válvula e pistão, professor. E o restante é alguma coisa. Só sobra um pontinho de ar lá para os caras usar para fazer alguma coisa, né? Então, quando você está dizendo para fazer limpeza, essas coisas. Isso. Quando a gente está dizendo pistões, a gente está dizendo aqui, ó, atuadores lineares, né? São sistemas que fazem movimento para fechar uma prensa, uma coisa ou outra. Rotativos são motores. Lá na Fórmula 1, aquele sistema é pneumático para tirar a roda, né? Uma parafusadeira é pneumática. E usina vai. Quando a gente fala de válvula, a gente está falando do controle de um sistema. A válvula fica antes do atuador para deixar o ar chegar só na hora que eu desejo. Ela tem uma outra estrutura. A manutenção dos atuadores, verificar diâmetro, ar, pressão, está lá uma lista de cuidados que eu tenho que ter com os atuadores. Qual é a força, o tipo de lubrificante, ó, o lubrificante aparece sempre, o curso mínimo, máximo, temperatura aparece de novo, né? Então veja que vai
né, vai se firmando. Se eu brincar de ler várias vezes, eu vou fixar alguns conceitos. E aí, ó, atuadores lineares, desgaste em retentores e reparos, mola com fadiga, desgaste da camisa, excesso de pressão, beleza. E o último conjunto, que na verdade fica antes dos atuadores, que são as válvulas. Tá vendo? São as válvulas que controlam esse ar para ir na hora que eu quero. Uma usinagem, o movimento é controlado pelo programa do computador, para movimentar, para ligar, para girar e assim por diante. Então, essas válvulas são componentes mecânicos também. Como todo componente, ó, tem entrada de ar, tem coisas se movimentando, tem atrito, tem reparo, tem retentores. Essas coisas se desgastam e gastam. Essas coisas têm função a exercer. Essas funções vão sendo descritas dentro desse capítulo, de maneira que ele vai trazendo funcionamento. Vários tipos de válvulas, direcionais, de bloqueio, de controle de fluxo, mas o conceito é semelhante. Né? Movimento interno, é a aula de um, aí vai ter o detalhe de cada um. Né? Quando eu pegar a especificação de uma válvula de leitura, ela vai me dizer, ó, aquela válvula de segurança que você comentou de pressão, ultrapassou a pressão, essa mola abre, o ar sai, né, para evitar estouro. Tá vendo? Aí vem funcionamento de válvula, como é que eu vou dar manutenção nela? Ó. E exercícios. Então vejam que são 8h28 e a gente chegou nos exercícios. São esses que é para fixar, para ler. Para os outros 5 colegas, quando conversar com vocês no Teams, no WhatsApp, diz, ó, o Alberto está prevenindo lá, cara, entra no Teams, pega os exercícios e mete o sarrafo. Quem faltou a aula é justo e mais honesto que responda todas. Né? Para a gente, olha, eu quero que cada um de vocês peguem 3, 4 questões dessas e responda à vontade. Eu vou até anotar aqui, ó, escolhe 3 ou 4 e responde. Não precisa ser todas, para não gastar muito tempo comigo. Na aula de pneumática, são 7 questões. 4 é muito? Querem 3 ou querem 4? Perguntar? Pode deixar 4, viu, professor? 4. Deixa Então, 4. Então tem aqui 4 perguntas para vocês me responderem e escolhe das 4. Porque o que é importante, pessoal? Olha, a honestidade da gente no processo. Nós agora acabamos de usar 1h30 de nossa vida que não volta. Essa 1h30 não tem cristão no mundo que volte. Se usamos bem usado, tem proveito. Se usou mal usado, passou, não volta mais. Nenhum segundo volta mais. Como foi gravada, tem a tecnologia dizendo assim, olha, vai lá e olha de novo. Dá para pegar alguma coisa de volta porque está gravada, né? Eu vou fechar a aula com imagem. Deixa eu trazer de volta imagens aqui, ó. Só para você ver, no mesmo universo de usinas, tá vendo? Que a gente pegou, vamos pegar o YouTube, vou fazer propaganda do meu canal. O meu canal tem 112. Tinha 5 na aula, é para amanhecer amanhã com mais, viu? Não é possível um negócio desse. YouTube. Eu vou puxar aqui o canal meu só para mostrar que tem os 112, vocês são testemunha. Estava com 112, só se alguém desistiu dele. Para chegar em 1000 vai dar um trabalho, amigo. Levou um mês para ultrapassar 100, já foi uma vitória. Eu tive que dar porrada lá no Facebook. Ó, meu canal está aqui. Então, o que acontece no meu canal do 112 inscritos? Então, eu preciso dar apoio de vocês para a gente chegar no 1000. Ó, eu tenho várias playlists, tá vendo? Essa é a playlist da aula online de 5 minutos. Ô, professor. Diga. Só o PowerPoint está compartilhado na tela aqui. Ah, então desculpa, deixa eu levar ela para lá. É isso mesmo, porque a tela está a 2. Opa, obrigado. Tenho que aprender que eu estou com 2, vocês com 1. Então, ó, eu entrei aqui no YouTube e entrei no meu canal. Né? Entrei no meu canal, o canal do Alberto Lira, tem esse desenho da sala que eu estou, essa sala que eu estou, essa é a TV que está compartilhando com vocês, tá bom? Tem 112 inscritos, e aí eu estou aqui, ó, liderança do professor Alberto é um canal, processo de fabricação, já botei aqui, já tem as aulas de processo de fabricação, então eu vou criar o de vocês, manutenção, e vou jogar as aulas aqui. A aula de processo de fabricação do Alberto gravado já está aqui. A aula que a gente foi, 1h e 7 minutos. Por isso que eu tenho que ultrapassar. Senão eu vou estourar as horas aqui e não vai caber quase nada. Aí qual é a outra que eu tenho? Eu tenho músicas que eu escuto, que é música para estudar, histórias contadas e vividas, lives, participei de uma live, por enquanto só tem uma, que é motivacional, e lembranças que não estou conseguindo dar conta de fazer, que são dos lugares que eu já trabalhei trazendo imagem de volta. Então, assim, ó, já acha fácil esse canal. Se você botar aqui dentro do YouTube, Alberto Lira acha. Pode botar aqui Alberto Lira que já acha.
porque as aulas têm bastante pessoas assistindo, já aparece, pode puxar que aparece. Embora que o meu fica meio confabulado, né? Mas o que é que eu quero aqui? Ó? Vídeo de pneumática. Vídeo de pneumática não está no meu, né? Elevador slider com pneumática, fusio, compressores, as melhores ferramentas de checklist de manutenção. Então, vou descobrir quais foram os vídeos mais famosos ligados à aeropneumática. Está aberto o componente, o cara está lixando para fazer a manutenção, uma parafusadeira pneumática, uma aula do telecurso. Tá vendo? Eu posso agregar algumas aulas dessa para aquelas pessoas que estão na aula online. 6 minutos mostrando os componentes, como reparar uma parafusadeira pneumática, um sistema com circuito, aula de um comando, de um pistão. Então, gente, tem coisa, cara, gostosa para a gente aprender. E olha, eu estou aluno assíduo do YouTube. Tenho dificuldade, eu entro no YouTube, pergunto e vou estudar. Ó a automação aqui, o nível dela dentro do processo. Manutenção com carro, manutenção pneumática para pescar, outras e outras. Então, é os mais famosos dos vídeos. Poderia ver uma fábrica com utilização de pneumática, né? Qualquer fábrica ou processo fabril moderno, ele é pneumático. Processo fabril moderno. Tem perigo de não ter. Indústrias, linhas de produção, linhas de CNC, de usinagem, todos esses mecanismos de carro vão estar, desde o antigo ao novo. Ó, as mangueirinhas, não tem mangueirinha, é sinal de hidráulica pneumática, pistão ou rotativo. E aí eu tenho todos os componentes, atuadores, né, tenho o compressor e o gerador, a rede de distribuição e vão. Bom? Vamos voltar aqui para a reunião, para a gente finalizar nossa aula. Bora, dona. Só para não parar o compartilhamento, estou trazendo a reunião de volta. Então, na reunião a gente conseguiu ficar na aula com todo mundo, obrigado pela presença, tá bom? Então, vocês que vieram ficaram a aula toda, né? Espero que tenham gostado da aula. Veja que eu não estou tentando não misturar meu momento pessoal, que não justifica, né? A gente tem que tocar a vida, tocar o bar, tá bom? Mas essas são nossas aulas. Parar a gravação, fica menos